Seja muito bem-vindo, todos vocês que por aqui passam. É uma alegria muito grande poder ter a permissão de falar com você, de emprestar alguns minutos da tua atenção e, de alguma forma, ser útil naquilo que eu trouxer para você. Muito obrigado por esse tempo que você está dedicando a ouvir essa mensagem, tá bom? Eu tenho caminhado no Evangelho de Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus, de acordo com o olhar e a visão do discípulo, que foi João Marcos, mais vulgarmente Marcos. Alguém que andou bastante com Pedro, que conheceu o Evangelho através dos ensinamentos do próprio Pedro, naquilo que Pedro muito pregou e falou e que Marcos absorveu, né? Eu estou caminhando nesse texto. Eu já estou no capítulo 10 e aqui eu gostaria de compartilhar com você o capítulo 10 de Marcos, do versículo 35 ao 45, tá bem? Depois de Jesus anunciar a sua morte, depois que Jesus anunciou a sua ressurreição, dois discípulos muito importantes, Tiago e João, que os evangelhos nos falam que eles eram filhos de Zebedeu, eles se aproximaram de Jesus e falaram assim: mestre, queremos que o senhor faça algo por nós. E Jesus olhou para eles e fala: o que vocês desejam? O que vocês estão precisando? Olha, quando o senhor sentar no trono do seu reino, isso diz respeito ao futuro, né? Permita que um de nós sente à sua direita e o outro possa sentar à sua esquerda. E aí Jesus olhou para eles, e talvez Jesus tenha dado um sorriso, né? Não acho que Jesus foi maldoso. Eu acho que Jesus olhou para eles, sorriu e falou: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo para mim. E aí Jesus faz uma pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E aqui tem a ver com sofrimento, tem a ver com dor, pelo peso do pecado de todos, né? Porque a cruz significa isso. E vocês podem ser batizados como eu serei batizado? Isso se refere à questão da sua morte. Tem a ver com o fato de que ele passaria pela morte, consequência da cruz. E aí, o mais incrível é que eles disseram, e eu acho que eles disseram talvez com muita ingenuidade e muita consciência não muito apurada, eles falaram: podemos. E aí Jesus falou: olha, de fato, olha, pronto, Jesus confirmou. Jesus disse: olha, de fato, vocês beberão o cálice, vocês vão sofrer. E de fato, vocês receberão o batismo. Sim, vocês vão morrer, morrerão. Não da forma como eu morri, exceto talvez Pedro, né, que não fez nenhum pedido aqui. Pedro morre. Pedro foi sentenciado com uma morte de cruz. E uma morte de cruz, de cabeça para baixo, segundo a tradição. O texto bíblico não traz tanta clareza a respeito disso, mas sim, a história nos confirma e mostra para nós os documentos que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Os outros morreram não por velhice. Os apóstolos não morreram por velhice, exceto João. Eles morreram de morte matada. Então, eu acho que sim, vocês vão beber. Você tem razão, Pedro. Tiago, vocês têm razão.
Vocês vão beber o cálice, sim. Vocês vão receber o batismo, sim. Mas olha, meninos, rapazes, eu não tenho o direito de escolher quem sentará ao meu lado, pois Deus, o Pai, é quem preparou esses lugares e Ele dará a quem Ele desejar. Eu não estou nessa condição agora para marcar lugar e nem dar aqui bilhete numerado para ninguém. Acontece que os outros 10 discípulos ouviram essa conversa. E eles se revoltaram com essa história. Se revoltaram com Tiago e com João. Tem gente que diz que eles foram moralistas. Onde já se viu? Olha, você pode fazer um pedido desse? O que é isso? Outros vão dizer que eles tiveram inveja. É um pedido ousado, porque vai que Jesus fala tudo bem, né? Nós 10 aqui vamos ficar como, hein? O que passou no coração daqueles 10, hein? Indignação moral ou inveja? Bom, de qualquer forma, Jesus olhou para os 10, olhou para os dois, Tiago e João, e falou assim: ok, venham aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Chamou todos para perto. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos, eles têm autoridade sobre eles. Eles mandam neles. Mas não é assim entre vocês. Ao contrário, quem deseja ser importante, que sirva aos outros. E quem desejar ser o primeiro, que seja servo, que seja escravo, doulos, de todos. Porque até o Filho do Homem, e aqui Jesus se refere a ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir, para oferecer sua própria vida, para salvar muitos. Jesus mostra que ele, como Filho do Homem, que subentende-se ser Filho de Deus, ele vem a nós para servir com sua própria vida, tendo como última cena o seu derramar do sangue. A primeira coisa que nós, leitores, eu e você, que lemos o Evangelho de Marcos, por exemplo, aqui no capítulo 10, né? A primeira coisa que nós, leitores, e até mesmo os 10 apóstolos que estavam lá, pensam e pensamos, é muita petulância desses dois, hein? Mas olha, minha gente, irmãos e irmãs, amigos e amigas, todos possuem o mesmo desejo. Sentar ao lado de Jesus. Primeiro porque sentar ao lado de Jesus traz importância. Para alguns traz segurança. Não pensam apenas dentro de um olhar vaidoso e ambicioso. E até porque, tanto que todos os apóstolos foram tornados santos. Todos os 12 apóstolos, inclusive, todos, né? Até aqueles que não foram apóstolos, que estavam ao lado de Jesus, mas vieram mais tarde, se tornaram santos dentro da igreja do segmento romano. E eles nem sentaram ainda do lado de Jesus. Por mais humilde que você e eu sejamos, nós sermos servos de Deus,
amigos de Jesus, olha, não sei você, mas eu entendo que isso nos traz destaque. Ah, mas e as perseguições? Sim, as perseguições. Mas a partir do momento em que alguém entende quem é Jesus e olha para você e fala, puxa, você segue ele? Puxa, você serve a ele? Puxa, você é considerado amigo dele, é? Isso vai trazer a você destaque. Agora, a questão é como a gente convive com isso. Essa é a questão. Os homens públicos, os seres humanos, as pessoas públicas, as pessoas de destaque, sejam lá homens do poder governamental, poder público, sejam os artistas, pessoas de destaque. Tem até artista gospel, né? Pastores também, que se colocam acima de todos. Esse é o grande problema, não sabe lidar com aquilo que é e com aquilo que tem. Jesus já nos deu o direito de nós estarmos com Ele. Eu já estou com Jesus. Eu já desfruto dessa companhia, eu já desfruto de estar ao seu lado. Nós sentamos ao seu lado, Ele nos deu o direito de sentarmos ao seu lado. Mas sentarmos ao seu lado não como senhores. Sentarmos ao seu lado não como pessoas da Trindade. Porque tem muita gente que quer assim. Mas como aqueles que já estão em seu reino. E ainda estarão de forma incorruptível um dia, fora desse corpo mortal, ansioso, cheio de neuroses, né? Um dia nós estaremos fora disso. Estaremos num corpo transformado. Corpo esse que Jesus também está. Sem que nesse tempo, nesse momento, não haja mais nenhuma, e nunca mais haja nenhuma acusação, nenhuma falha da nossa parte. Veja, pessoas de poder e destaque nesse mundo, elas não servem de inspiração para as nossas aspirações. Jesus, ele nos trouxe a possibilidade de vivermos felizes onde nós estamos. Ele nos trouxe a possibilidade de vivermos felizes diante daquilo e diante de quem nós somos. Nós já nos tornamos importantes. Eu creio que Tiago e João aprenderam isso depois. O que faltou para eles, Tiago e João, é compreenderem com o tempo que eles depois compreenderam. Que o que já somos e temos nos arrancou de uma completa inexistência. Aquilo que eu e você somos e aquilo que nós temos já nos tirou de uma morte eterna. Precisa de trono. Às vezes o nosso coração vai até lá. Ok, mas Jesus fala, escuta, mas no meu reino não é assim que funciona, gente. No meu reino não tem bônus, não tem destaque, não tem pontos alcançados, não tem mérito. O único mérito é meu, de vocês não tem mérito nenhum. As obras que vocês fazem apenas são um resultado obrigatório, consequente daquilo que vocês se tornaram. Vocês nunca vão me provar nada. Eu ouço o de Jesus através dos evangelhos, eu ouço Jesus olhar para mim e falar assim, Jorley, você nunca vai me provar nada. Não adianta ficar querendo se tornar o mais santarrão, o melhor dos melhores, ter muitas obras para mostrar
Isso pode impressionar os homens, com certeza. Os homens vão babar ovo em você, como diz o outro. Mas para mim, Jordan, eu sei quem você é. E diante daquilo que você hoje é, por minha causa, sinta-se satisfeito. O poder real está em nós agradecermos a alguém, ou melhor, em ajudarmos alguém, desculpe. O poder real está em nós podermos ajudar alguém. Esse é o grande poder. Em ser útil ao outro. Isso é poder. Jesus provou isso para nós através das suas palavras. A utilidade nossa para com o outro prova o quanto nós somos poderosos. Principalmente permitindo com que esse outro tenha condição de se aproximar do Senhor. O poder está em eu ser alguém para o outro, para que esse outro esteja perto de Deus, esteja perto de Cristo, para que esse outro não tenha a possibilidade da inexistência, para que esse outro não morra eternamente. Esse é o poder que eu tenho, mas é um poder que Deus me deu. É uma autoridade que o Senhor Jesus passou para mim. A autoridade em servir, a autoridade em ser útil, ser alguém para o outro, a fim de aproximá-lo a Jesus. Ótimo, aí eu tenho autoridade e poder vinda de Jesus. Jesus, ele na cruz, ele nos serviu, ele serviu-nos de salvação. Diante da sua humildade. Na cruz, ele nos serviu diante da sua humilhação. Onde é que está o poder aos olhos humanos? Percebe que o Tiago e o João não tinham entendido muito bem ainda? Mas quem disse que a gente entendeu, né? Aos olhos dos homens, aos olhos dos seres humanos, o poder, ele impressiona. Sim. Aos olhos de Deus, o contentamento sobre quem você é, servindo aos outros deliberadamente, te coloca ao lado de Jesus. Isso me faz lembrar uma cena que todo mundo conhece. Ao menos uma cena que você que lê o Evangelho deve ter passado, né? Um ladrão ao lado de Jesus. Dois ladrões, né? Tinha um de um lado e o outro do outro. E um deles alcançou o reino de Jesus, alcançou o seu reino sem esforço, como ladrão pregado na cruz. E olha, ele não é Jesus. Ele não foi para a cruz dentro de uma missão. Ele não foi para a cruz sem pecado. O ladrão foi para a cruz culpado, desmoralizado, visto como um sujeito indesejável. E na cruz, onde todo mundo estava lá, morre mesmo, desgraçado, né? Quanta gente ele não roubou, quanta gente talvez ele fez mal. Esse sujeito alcançou o reino de Jesus sem esforço. Ele alcançou o reino de Jesus sem impressionar. Aliás, nunca ninguém naquela hora lá deve ter acreditado que ele pudesse alcançar tal coisa. Mas ele se enxergou. E o momento em que ele se enxergou, e enxergou quem estava ao lado dele, e viu que este que estava ao seu lado era o Senhor, e reconheceu o seu pecado, ele alcançou a salvação. Ele estava ao lado de Jesus, sim, não como Tiago e João gostariam.
Ele estava ao lado de Jesus por uma culpa. Ele estava ao lado de Jesus tendo alcançado algo que Tiago e João alcançaram. Mas Tiago e João não passaram por aquilo que o ladrão passou. E esse ladrão não pediu para Jesus para estar ao seu lado, sentado ao seu lado. Jesus é quem disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu? É você. Tá aí, ó. Se tem alguém que pode espelhar as nossas aspirações, é o coração de um ladrão que não fez nada para agradar Jesus. Ele agradou Jesus porque ele viu quem ele era. E ele agradou Jesus porque ele viu quem Jesus era. E Jesus falou: daqui para frente você é meu. Daqui para frente você vai estar sentado comigo lá. É isso aí. Um abraço para você. Deus te abençoe.